Fala galera, professor Rafael Pinho mais uma vez com outro bizu matador aqui para vocês. Vem comigo, bora falar de Código Penal. Olha só, primeira questão diz assim: Serena havia acabado de dar à luz a seu filho, né? Mas em razão de seu estado emocional, aí ele diz assim, ó, caracterizado como sendo do estado puerperal, um estado puerperal, veio a ceifar dolosamente a vida da criança. Considerando o que dispõe o Código Penal, é correto afirmar que essa conduta de Serena... Gente, olha só, bora analisar com calma e atenção aqui. A alternativa A diz assim, caracteriza o crime de infanticídio. Professor, o que é o crime de infanticídio? O crime de infanticídio está previsto no artigo 123, ok? É um crime de forma livre, que pode ser praticado de forma omissiva ou de forma comissiva, tá bom? É uma conduta em que é necessário que a mãe esteja numa condição psicológica tida como de alteração, tá? A qual ele denomina aqui como sendo chamado de estado puerperal, tá bom? Para que durante o parto ou logo após o parto, ela vá lá e ceife a vida de seu próprio filho. Isso é o infanticídio, tudo bem? O que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que se essa mãe, ela mata outro recém-nascido e tem a consciência do que ela está fazendo, ela não pratica infanticídio, tudo bem? Infanticídio é matar o próprio filho. Pegou a visão? Professor, e se ela souber que não é o filho dela, ela mata outra criança, aí ela está praticando homicídio doloso, ok? Homicídio doloso, eu tenho que ter cuidado com isso aí. Veja, caracteriza crime de infanticídio? Gabarito A, claro que caracteriza, né? Então o que é o infanticídio? Como já dito, é matar o próprio filho durante o parto ou logo após, estando a mãe em estado puerperal. Isso é o infanticídio, tá? Um tipo autônomo, um tipo independente do homicídio. Veja que eu não posso, por exemplo, falar aqui, ó, que ele é considerado como um homicídio qualificado. Veja, o feminicídio, né, é uma qualificadora do homicídio. Está dentro do artigo 121. Agora, o infanticídio, como eu já disse anteriormente, ele é um tipo autônomo, ele é um tipo independente. Você não encontra ele dentro do artigo 121. Ele está 2 artigos depois, ele está lá no 123. Tá? Então eu não posso falar aqui de homicídio qualificado. E outra, você que assistiu já o outro vídeo do Bizu Matador de Direito Penal, você aprendeu lá o conceito de qualificadora. Você aprendeu o que é uma qualificadora, você aprendeu a identificar a qualificadora. Você viu lá que eu falei que a qualificadora é a forma como o crime é praticado. E aqui nós não temos esse desenho. Tudo bem? Professor, o senhor pulou a B. Não pulei, vou deixar para falar já já. A D diz assim, caracteriza o crime de homicídio com agravante da vítima ser um recém-nascido. Bora lá. Você que já assistiu e entendeu o vídeo em que eu expliquei a qualificadora, agora você vai entender a agravante. Deixa eu te falar. Quando se fala de agravante, alguns alunos... mas eu tenho dificuldade em entender uma agravante e uma majorante. Veja bem, esse vídeo não vai falar de majorante, eu vou falar aqui de agravante apenas. Toda agravante vai trazer um aumento para a pena. E esses aumentos de pena serão todos em fração. Então eu tenho 4 agravantes no direito penal. Eu tenho agravante de meio, eu tenho agravante de 1/3, eu tenho agravante de 1/6 e eu tenho agravante de 2/3. Claro, existem outros números em fração no Código Penal? Existem, mas falou de agravar a pena, em regra nós temos esses 4 valores aqui. Beleza? Tudo que fuja desse padrão está errado, não vai ser tido como agravante. O que eu tenho que observar, já que a alternativa D em si não falou desse aumento em fração? Eu tenho que entender que quando eu menciono uma agravante, a agravante basicamente consiste no crime ser praticado por uma pessoa específica ou contra uma pessoa específica.
Por exemplo, situações que agravam a pena, exemplo, o crime ser praticado por um servidor público. Situações que agravam a pena, por exemplo, o crime ser praticado contra criança, contra idoso, tá? Contra adolescente. Então você vê mais uma vez que a agravante é contra quem é praticado ou por quem é praticado. O aluno diz assim, pessoal, entendi. Então, já que foi praticado contra um recém-nascido, então eu tenho uma agravante, tá certo? Não, não tem. Sabe por quê? Porque como eu expliquei lá no início, o infanticídio é um tipo penal autônomo, independente. Isso quer dizer que ele, por si só, consiste no fato de matar um recém-nascido. Você está compreendendo? Então, como que se o crime em si já é matar o recém-nascido durante o parto ou logo após, como que eu ainda posso considerar que esse atentar, que esse matar o recém-nascido ainda vai ser uma causa de agravo da pena? Não tem como. Você está compreendendo? É diferente, por exemplo, quando eu digo assim para ti que o crime foi praticado, um homicídio foi praticado com uso de arma de fogo, por exemplo. Se eu falar ali do uso de arma de fogo dentro de um homicídio, eu tenho um aumento da minha pena infração. Se eu for falar do uso de arma de fogo no roubo, do uso de arma branca no roubo, na extorsão, eu vou ter um aumento de fração. Por quê? Porque o roubo, o homicídio, ele pode ser praticado de N formas. Já o infanticídio não. O infanticídio o que é? É matar o recém-nascido durante o parto ou logo após, estando a mãe em estado puerperal. Isso é o infanticídio. Então dizer que o fato dele ser contra uma criança, contra o recém-nascido, já vai agravar a pena, está errado. Porque se não for contra o recém-nascido, não pode ser contra mais ninguém. Aí perde a origem, perde o significado o crime de infanticídio. E aí fala que praticou homicídio doloso, agravado pelo fato da vítima ser um recém-nascido. Veja, se eu digo para você que o infanticídio é um tipo penal independente, autônomo, que ele está previsto no artigo 123 do Código Penal, então eu não posso considerar que ele praticou um homicídio doloso agravado pelo fato da vítima ser um recém-nascido. Claro, se a mãe tiver matado o próprio filho, tá? Porque, veja, as pessoas dizem assim, mas homicídio é matar o recém-nascido durante o parto, infanticídio é matar o recém-nascido durante o parto logo após. Beleza, mas eu te faço uma pergunta então. Independentemente se eu mato um recém-nascido, isso vai ser infanticídio? Não. Se eu conscientemente mato o recém-nascido da Maria, eu, mãe, sabendo que não é meu filho, eu não pratico infanticídio. Eu pratico o quê? Eu pratico homicídio doloso. Você está compreendendo? Então aqui no exemplo demonstrado, ele fala que a Serena acabou de dar à luz, mas em razão do estado emocional veio a tirar dolosamente a vida da criança. Que criança? Ele diz, do próprio filho da Serena. Então não tem como ser homicídio doloso. Vai ser o quê? Infanticídio. E a B fala que não é considerado crime. Gente, ainda que eu afirme, ainda que eu possa debater aqui dizendo assim, professor, mas a Serena ela pode ser isenta de pena por conta da alteração no estado psicológico dela, por conta do estado puerperal. É aí que eu quero chegar contigo. O debate aqui não é se ela vai ser isenta de pena ou não. Sabe por quê? Porque, veja, se eu mato alguém em legítima defesa, a gente sabe que muito provavelmente eu vou ser absolvido. Eu vou ser absolvido. Mas eu te pergunto, não teve crime? Eu não pratiquei um homicídio ainda assim? E a resposta é sim, professor, você praticou um homicídio. Teve crime. Então veja, dizer que a conduta da Serena aqui não é considerada crime, está completamente errado. Pessoal, mas ela pode ser beneficiada com a absolvição. Não vamos falar disso. A questão é crime ou não é? E ela praticou crime, tá bom? Crime previsto no tipo do 123. Então acompanha comigo aqui. O infanticídio, como já dito para vocês exaustivamente, lá no artigo 123, consiste em matar sob influência do estado puerperal. Quem? Qualquer criança? Qualquer recém-nascido? Não, o próprio filho. Professor, e se for qualquer outra pessoa que não o próprio filho? Então aí é homicídio doloso, ok? Durante o parto ou logo após o parto. Veja que logo após dá ideia de ato contínuo.
tá? Ele não vai amarrar a linha de tempo aqui até um dia depois, até 5 horas depois, não. Logo após o parto, ato contínuo, tá bom? Pena, detenção de 2 a 6 anos. Quem assistiu o primeiro vídeo do Bizu Matador, quando eu expliquei lá para vocês a respeito daquela questãozinha lá da pena do homicídio, lembra lá que eu disse assim, olha, quando você olha para a pena máxima é uma pena igual ou maior que 4, via de regra será uma reclusão. Quando você olha para a pena máxima lá da pena em abstrato, e essa pena máxima é de até 3 anos, via de regra será detenção, mas a gente tem que ver que existem as exceções, e aí eu disse, as exceções são aquelas em que você vai ter uma pena igual ou maior que 4, que deveria ser reclusão, mas vai ser detenção. Lembra lá disso? Se não lembra, assiste o vídeo de novo. Se não sabe do que eu estou falando, vai buscar esse vídeo para assistir, tá bom? Aqui eu coloquei de propósito uma questão sobre infanticídio para corroborar a informação dada no outro bizu, no outro vídeo do bizu anterior mencionado. Veja que aqui eu coloquei uma exceção à regra. Professor, por que é uma exceção? Tá aqui, ó. Olha a pena máxima, 6 anos. 6 é maior que 4, sim ou não? 6 é maior que 4, professor. Então, em regra, deveria ser o quê? Reclusão, mas a gente tem o quê aqui? Uma detenção. Então, aqui eu já tenho uma exceção àquela regra ensinada no vídeo anterior. E é isso que é importante que vocês observem para a prova. A regra, quando você aprende, você vai fluindo. Agora, você precisa conhecer as exceções, tá bom? São elas que derrubam a gente em prova. Bom, o infanticídio é um crime de forma livre que pode ser praticado por qualquer meio comissivo ou omissivo. Veja que eu não falei aqui qualquer pessoa, tá? Eu falei por qualquer meio, até porque, tecnicamente, só a mãe pode praticar o homicídio, salvo algumas situações, algumas exceções, que na nossa turma regular a gente menciona, tá bom? Bom, o que é o comissivo? O comissivo é aquele em que o agente pratica uma conduta. Ele faz o que a norma penal proíbe. E o omissivo é o oposto. É aquele em que o indivíduo deixa de fazer, deixa de praticar determinada conduta. É aquele em que o indivíduo se omite quando tinha o dever de agir. Beleza? Tá lindo. Bora para a segunda questão. Com relação às causas excludentes de ilicitude, também denominadas em prova, aí vai uma diquinha para ti, hein? Ilicitude ou antijuridicidade, assinale a opção correta. Então a A diz assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade ou era excusável. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tenho que saber diferenciar legítima defesa de estado de necessidade, tá? Quando eu falo para ti de estado de necessidade, pensa assim, ó, isso que eu vou te dizer aqui, gente, por isso que o nome desse vídeo é Bizu Matador. O que eu tô te falando aqui, tu não vai encontrar na lei, tá? O que eu tô te falando aqui é técnica, é dica, é bizu, é macete, entenda como quiser, tá? Então veja, o que eu posso usar, professor, para diferenciar a legítima defesa de um estado de necessidade? Então vamos lá. No estado de necessidade, eu me vejo uma situação de perigo à minha vida. O estado de necessidade é uma situação de sobrevivência que vai ser sempre de perigo atual, nunca de iminência, ok? Então a alternativa A já está errada, beleza? A alternativa A já está errada, é perigo atual e não iminente. Lá na B, supondo o agente que, olha lá, supondo o agente equivocadamente. Então, quando tu pega uma questão de legítima defesa ou de estado de necessidade, que o elaborador coloca palavras de supondo, achando, imaginando, tudo de forma equivocada, você já tem que saber que você está diante de uma coisinha chamada de putatividade, ok? Professor, o que é a putatividade? A putatividade é o meu supor, é o achar, é o imaginar que, por exemplo, eu estou sendo vítima de uma situação de risco, que eu estou sendo vítima de uma situação de perigo, que eu vou ser agredido e ajo antes da conduta acontecer para cessar uma agressão, por exemplo, que ainda nem aconteceu. Professor, me dá um exemplo. Você está caminhando pela rua, vem 2 indivíduos numa moto,
né? Você já está armado, você já é policial, se veja aí como policial, né? E aí os indivíduos se aproximam de você para pedir informação. Só pedir informação, só que naquele momento, né, você todo desconfiado, já imaginou que eles fossem te abordar para te roubar ou fazer algo pior de repente. E aí, antes mesmo do indivíduo descer da moto, tu já imaginando que ia ser vítima de uma situação criminosa, tu já puxou a arma e deu 2 tiros em cada um, né? Então, eu posso falar aí de uma legítima defesa putativa, né? Legítima defesa putativa, mesmo que eles não fossem fazer nada. Por que putativa? Porque eu imaginei, eu criei, eu supus de fato, de verdade ali naquele momento que eu ia ser vítima de uma investida criminosa, quando na verdade não ia, tá? Então essa é a putatividade. Aí ele diz que está sendo agredido e repelindo a suposta agressão, configura-se legítima defesa putativa, considerada na lei como causa sui generis. O que é sui generis? Que não tem um tipo, não tem um gênero definido, específico, né? De erro de tipo, o denominado erro de tipo permissivo. Rafael, o que é um erro de tipo? Erro de tipo é erro sobre o que eu vejo, ok? É um erro sobre a situação de um modo geral. Então, olha só, esse é o nosso gabarito. Por quê? De fato, se o agente imagina, que foi o que eu coloquei para vocês ainda há pouquinho, né? Supõe que está realizando uma conduta em legítima defesa, mas na realidade não está, essa conduta é denominada de legítima defesa putativa, que você encontra no artigo 20, parágrafo 1º do CP, sendo uma modalidade de erro de tipo. Agora, professor, eu entendi legítima defesa, mas ficou uma dúvida. O que é o erro de tipo? O senhor falou que erro de tipo é o erro sobre o que eu vejo? Sim, de fato. Entenda, o erro de tipo é o erro sobre elementar do tipo. É você acreditar que está numa situação que, se de fato ela fosse verdadeira, eliminaria a tua culpa, eliminaria o teu dolo, eliminaria o teu ânimo criminoso. Entendeu? Por exemplo, o indivíduo sai à noite, vai para uma festa, conhece uma menina. Bebe com a menina, curte, se diverte, vão bater os dois pro motel. Pá! E aí quando é de manhã ele descobre que a menina tinha 13 anos de idade. Mas naquele momento na festa, maquiada, ele imaginava que ela era maior de 18. Veja, na festa só entra maior de 18. Bebida alcoólica, maior de 18. Entrou no motel, maior de 18. Né? Então ele foi levado a crer, de fato e de verdade, que a menina era maior de 18 anos. Então foi um erro sobre o que ele viu. A mesma ideia eu posso trazer para cá, para dentro da legítima defesa. É um erro do que eu vejo, quer dizer, eu vi 2 se aproximando em atitude suspeita, pulou da moto, veio na minha direção, eu pensei, vão me roubar, vão me matar, agi primeiro. Então, quando eu falo da legítima defesa putativa, sim, ela é tida como um caso sui generis, de gênero indeterminado, de erro de tipo, de erro do que eu vejo na situação. Uma vez que a situação me levou a crer, me levou a um equívoco que, se fosse legítimo, se fosse uma situação de roubo, de atentado ali, de fato acontecendo, o fato de eu atirar me ampararia por conta da legítima defesa. Ok? A C, que está errado, e a D também, bora logo ver aqui. Ele diz que age em estrito cumprimento do dever legal, policial que, ao ter de prender indiciado de má fama, atira contra ele para dominá-lo. Gente, age em estrito cumprimento do dever legal é a pergunta que eu faço para você, que inclusive já está aqui em cima logo, né? Policial tem o estrito cumprimento do dever legal de atirar? De matar? Não. Não existe na lei nenhuma previsão que diga assim, policial, você tem o dever. É um dever seu previsto aqui na lei atirar. É um dever seu previsto aqui na lei matar. Não tem essa previsão não, meu colega. Tá bom? Ah, professor, mas então por que atira? Eu posso falar de legítima defesa. Agora, dizer que o fato do policial ter reagido a uma troca de tiro, ou do policial ter matado, ou do policial ter agido, está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, isso não está. Porque o estrito cumprimento do dever legal é você cumprir o que diz a lei, é você cumprir o que está dentro das normativas legais. Ok? E a D fala que o exercício regular do direito é compatível com o homicídio praticado pelo militar que, em guerra externa ou interna, mata o inimigo. Isso está errado também.
o militar que em alguns casos, né, tem de fato o dever legal, entre aspas, de matar, não encontra esse exercício regular de um direito. Numa situação de guerra, por exemplo, eu posso falar ali de uma situação de estado de necessidade, eu posso falar ali de uma situação de legítima defesa. Agora, dizer que no contexto da guerra ele tem o dever legal de matar, isso não está correto também, ok? Então não está amparada pelo exercício regular de um direito, tá certo? Bora para a nossa terceira questão, que diz assim: segundo o Código Penal brasileiro, o crime é considerado tentado quando, né? Então, gente, quando que o crime é tentado? Olha só, o crime é tentado quando a execução do crime foi iniciada. Então, veja, antes de mais nada, para se cogitar uma tentativa, é preciso que a conduta seja iniciada. Por exemplo, o Rafael quer matar o João, bem ali. Então, quando que eu passo a considerar a possibilidade de tentativa? Quando, no mínimo, o Rafael saca a pistola e aponta. Você está compreendendo? Aí eu vou ter a tentativa, tá? Ah, mas ele errou, ele é ruim de mira. Ah, ele acertou de raspão. Eu tenho ainda assim a tentativa. Agora, o fato de eu estar portando a arma aqui na minha cintura, andando pela rua com ela, a caminho do João, não considera como tentativa, porque a execução da conduta, a execução do homicídio não iniciou ainda. Você está compreendendo? Então, é obrigatório que seja o que tenha iniciada a execução. Um ponto muito importante de ser observado em provas é que aqui, nas alternativas ou nas questões, ele troca execução por cogitação ou iniciada preparação. Veja, cogitar, que é pensar, organizar, que é preparar, não é punido, tá? Então, pensa comigo aqui, imagina toda vez aí que você tivesse vontade, você está de dieta, e toda vez que você tivesse vontade de comer uma pizza, só a vontade te engordasse. Imagina aí, todas as vezes que tu já sentiu vontade de esganar alguém, de encher de porrada alguém, mas tu não fez isso. Imagina se só a vontade fosse crime, tu já estava preso por lesão corporal. Então só o querer, só a vontade não basta. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Guarda isso na tua cabeça. Se eu pego esse concurso da PM do Piauí, eu tenho isso como regra, por quê? Pergunta aí, para a maioria dos alunos, quem quer passar? Todo mundo, eu quero passar, claro que eu quero passar. Eu quero passar, querer todo mundo quer. É a mesma ideia. Quem quer ficar rico? Eu quero ficar rico. Quer ficar rico, Paulo? O Paulo quer ficar rico. Você quer ficar rico? Quero, eu quero. Mas o que tu anda fazendo para tu ficar rico? Tu anda jogando na Mega Sena? Tu anda investindo em algum investimento porrada? Não, professor, pelo contrário, né? Eu estou esperando aí uma herança, estou esperando aí um padrinho rico, alguma coisa assim, né? Então tu não pode esperar, tu tem que iniciar a execução, tá? Tu tem que iniciar a execução. Veja, a alternativa A é iniciar a execução, correto. Agora, se é tentativa, eu tenho que entender que o indivíduo iniciou a execução, mas a conduta não se consumou. Porque é tentativa, gente. Agora, por que ela não se consumou? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Algo me impediu. Algo me impediu. Tá? Pensa aí comigo. Você convida lá sua namorada para ir lá para sua casa final de semana, para assistir um vídeo, vão assistir uma série, né? Você convida ela para o seu quarto, coloca lá no Netflix para assistir o Netflix a tarde toda com ela. E aí você tá lá naquele lance bacana, aquela agarração legal lá com a namorada, com o namorado, aquele vai e não vem. Quando tá pra ir, quando vai iniciar a execução, o teu irmãozinho menor bate na porta e fala assim: mana, mamãe quer saber se você quer merendar, né? Você quer comer. Empatou, não empatou? É o famoso empata, sim ou não? É o famoso empata. Veja que você só não conseguiu consumar ali a via de fato ali com sua namorada, com seu namorado, porque algo impediu que a sua vontade acontecesse. Isso é tentativa. Que num próximo momento eu posso até inclusive te explicar a diferença de perfeita para imperfeita, branca, vermelha, cruenta, incruenta, idônea, idônea, tem toda uma classificação. Tá certo? Então o nosso gabarito aqui é a alternativa A, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do CP. Esse é o conceito da tentativa. Quando for iniciada a execução, ela não se consumar por circunstância ali à vontade do agente. Ponto. Tá bom?
Professor, por que não pode ser AB? Ele diz que o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Gente, se eu, Rafael, voluntariamente desisto de prosseguir, então eu vou estar diante aqui do quê? Eu vou estar diante aqui da minha desistência voluntária, previsto lá no artigo 15 do Código Penal. A desistência voluntária está no artigo 15, dê uma lida, dê uma atençãozinha nela lá, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Trata-se de uma espécie de tentativa, denominada de tentativa abandonada ou qualificada, tá bom? Em que o agente desiste de prosseguir na execução, estando previsto no artigo 15 do CP, que segundo a fórmula de Frank, ele diz que enquanto na tentativa o agente quer prosseguir, mas não pode, na desistência voluntária o agente pode prosseguir, mas não quer. Nesse caso ele responde pelos atos até então praticados, tá bom? Tá lindo. E aqui na C, o agente que voluntariamente impede que o resultado se produza. Aqui eu já estou diante, né, do meu arrependimento eficaz, tá? Também uma espécie de tentativa abandonada ou qualificada. O arrependimento eficaz você encontra no artigo 15 também do Código Penal, tá certo? É quando o indivíduo, né, ele se arrepende da conduta, ele se arrepende do ato praticado e ele tenta buscar impedir a produção do resultado. Então ele dá o tiro na pessoa, a pessoa caiu no chão, começou a sangrar, ele diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele pega a pessoa, carrega, faz um curativo compressivo, leva a pessoa para o hospital e consegue salvar a vida dela. Inclusive, diga-se de passagem, é o que nós denominamos de ponte de ouro, ok? Ponte de ouro. A minha alternativa D, quando a gente repara o dano ou restitui a coisa à vítima, né? Então, arrependimento posterior é o conceito aqui, previsto lá no nosso artigo 16 do Código Penal, que diz assim, ó, artigo 16, nos crimes cometidos, atenta pra cá, hein? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, muita atenção aqui agora, as provas batem muito nisso, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, ok? Lembrando que esse ato voluntário, ele não precisa ser um ato espontâneo do próprio agente, ele pode ser um ato voluntário, mas provocado por alguém que está nos bastidores, tipo assim, poxa, devolve, te arrepende, o indivíduo fala, pensando bem eu vou fazer isso. É nesse sentido que eu estou falando, tá? A pena aqui, especificamente, ela será reduzida de 1 a 2/3, tá? É o que Franz von Liszt chama de ponte de prata, diferentemente das pontes de ouro que nós falamos lá no início. Aqui nós temos a denominada ponte de prata, beleza? E a nossa alternativa E, que diz que quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, tá errado porque esse é o conceito de crime consumado, previsto no artigo 14, tá bom? Lá no inciso 1, que diz crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de seu tipo legal, tá? Só corrigindo aqui, 14, inciso 1 do CP. Tranquilo? Tá certo? Agora vamos lá, rapidinho aqui para o meu momento. Tu assistiu a aula até aqui agora, eu preciso falar contigo. Lembra ainda há pouquinho quando eu disse para vocês de muitos quererem, poucos fazerem por onde? Então, é aqui que eu vou dividir o menino dos homens. Porque você consegue estudar sozinho em casa? Consegue. Você consegue estudar assistindo videoaula gratuita no YouTube? Consegue, isso é muito bacana, isso mostra interesse. Só que tem coisas que precisam ser lapidadas de forma um pouco mais profunda para poder justamente fazer a diferença entre você e aquele que está estudando valendo. Então eu quero te convidar para fazer esse investimento em você. Vem participar do nosso curso Tropa Imbatível. Vem fazer parte da Tropa Imbatível aqui na loja do Concurseiro. Meu amigo, você vai ter direito a videoaula de teoria e exercício, a apostila em PDF,
3 novos simulados, 5 maratonas de exercício ao vivo, podendo tirar dúvida comigo e com o resto da equipe de professores ali em tempo real. Você vai ter acesso a uma semana de revisão final online, videoaulas também, podendo tirar dúvida com o professor ali na hora. E um acesso por 150 dias. Meu amigo, fica feito o convite para você que de fato quer buscar o seu engrandecimento, tá bom? Fica feito o convite, eu te aguardo, tá certo? Entra no site da loja do concurseiro.com.br, tá bom? E quando estiver assistindo lá as aulas comigo, diz assim, professor, eu vim porque eu assisti lá aquele seu bizu matador, eu gostei e tal, eu sou daqui de tal lugar, manda um abraço, manda um alô, que a gente vai fazer tudo isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.